Preste muita atenção no vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse vídeo chegou até mim, assim como o vídeo de ontem, e eu decidi reagir, fazer alguns comentários, porque a partir de vídeos reais eu consigo utilizá-los como exemplo e instar você, chamar você, convocar você para despertar para as coisas mais importantes. Não para as efêmeras, passageiras, que não tem nenhum valor eterno. Para as coisas espirituais são mais importantes. Porque não somos mais meninos e tampouco carnais. Tampouco carnais. Discernimos tudo a partir de um prisma espiritual, a partir da macrovisão bíblica cristã. Né? E não somos mais meninos, portanto não temos mais mentalidade e comportamento de menino. E consumimos já um alimento mais sólido, ok, pessoal? Então, o vídeo de ontem e de hoje, eles estão corroborando um com o outro, né? Tá confirmando um ou outro. Não foi de propósito. Esse vídeo chegou até mim e imediatamente eu percebi que decidi então dar continuidade ao vídeo de ontem. Olha o que aconteceu num batismo. Um pastor, não dá para discernir ali, não tem a informação do lugar que é o país, por exemplo, mas dá para ver que é uma língua hispana, né? Alguém está falando espanhol, não dá para saber se é Bolívia, bom, Chile, Peru e por aí vai. Então o pastor vai batizar, na hora que vai batizar o cara manifesta mesmo e quase afoga o pastor, tentou afogar o pastor e foi uma guerra para poder libertar esse cara. Eu sei que tem um monte de gente aí de teólogo humanista, teólogos liberais, teólogos que não são mais crentes, são descrentes do mundo espiritual. Encontrar uma receita de bolo para fazer igreja, encontrar aquela receita de bolo confortável, né, da hipergraça, que não tem mais nada disso de mundo espiritual, de demônio e tudo mais. Vocês sabem que eu sou muito realista, pé no chão, e procuro dar fundamentação bíblica para vocês. Mas o mundo espiritual é real. Você fechando os olhos, fingindo que não existe, ele é real. Ok? E a Bíblia nos aconselha, nos orienta que o diabo está ao nosso derredor, né, procurando a quem possa tragar, mas também nos ensina que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme ao Senhor e o livra. Então, são duas forças em oposição. Uma procurando uma brecha para te condenar, te apontar, né? E outra blindando você, te protegendo, porque bondade e misericórdia te seguem todos os dias da sua vida quando o Senhor é o seu pastor. Mas e quando o Senhor não é o pastor da sua vida, existem brechas. A primeira brecha é que você é escravo do pecado. A segunda, que nisso o inimigo da sua alma, que não quer o seu bem, que Jesus disse que ele vem para roubar, matar e destruir, ele tem acesso à sua mente e faz de você um servo dele, um escravo dele. Eu sei disso. A minha infância inteira e parte da minha adolescência foi ver a minha família e assim o meu pai como um cavalo, como um escravo. Né? E depois da minha libertação, com a minha cura de meus irmãos, a nossa realidade mudou em todos os sentidos, ainda que a financeira não mudasse pelas nossas decisões equivocadas, ainda que a financeira não mudasse, eu diria para você que toda a nossa vida mudou, porque parece que hoje a vida só muda quando a parte financeira muda, né? Aí o casamento está destruído, o cara continua adúltero, a pessoa continua mentirosa, continua defraudando, continua inimigo de todos os seus parentes, não fala com ninguém, é sempre briga, mas é porque ele tem um carrão, ele tem uma casa boa, ele vai lá dar um bom dízimo e diz que Deus está prosperando ele, que a bênção de Deus está com ele. Não, você só tem dinheiro. E isso aí prova que você não tem nada. Ok, então eu sei muito bem o que é ter uma família dominada por possessões, dominada pelo mal, pelas trevas. E eu sei o que é ver a luz. Você que está me assistindo também. Eu vou mostrar isso aqui para você. Vamos lá. Sempre haverá uma reação espiritual a um posicionamento. Qual é a nossa frase aqui, que é o nosso bordão? Quem não se posiciona é posicionado. Logo, se eu me posiciono, dou um recado para o mundo espiritual. Gente, nós somos espírito que tem uma alma e habita no corpo. E essa caixa aqui não deve ser valorizada mais do que o espírito. Ok? Então, a humanidade esqueceu-se disso, ou muitos estão aprendendo agora o que é isso. Sempre que você se posicionar, vou dar um exemplo em Jesus e mostro o vídeo para vocês e a gente encerra. Olha esse vídeo aqui do pastor, fica comigo até o final porque a instrução é muito importante. Jesus, um exemplo de posicionamento que tem retaliação espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele se compadece da multidão, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tem ali 7, 8.000 pessoas, vamos colocar assim, extrapolando um pouco o número, porque não sabemos o número de mulheres e crianças.
Então, 8.000 pessoas estão ali, estão com fome, a região vazia, desértica, a cidade era distante e mais de 200 denários não eram suficientes para comprar pão, para alimentar toda a multidão. Jesus se compadece, né? Ok. Então, Jesus pede para que os discípulos apresentem aquilo que está na mão deles, aquilo que eles têm. Então, é a primeira coisa que eu falo para vocês, nós damos desculpas demais, porque queremos ter o que o outro tem, começar do jeito que o outro começou. Uma primeira coisa que limita um servo de Deus em seu propósito é a comparação. A comparação é um grande limitador do seu propósito, a sua vocação, do seu chamado. Pare de se comparar, porque o que Deus tem para você, ele não depende nada desse mundo, nada dessa terra. Ele só depende de você posicionado. Se você se posicionar, ele usa um cajado, como usou de Moisés para abrir o mar, para virar uma serpente. Correto? Ele usa uma sarça para poder pegar fogo e Moisés ouvir a voz de Deus. Ele usa uma tiradeira, como foi de Davi, uma funda. Ele usa as coisas mais simplórias, uma queixada de jumento, como foi Sansão, para eliminar o número significativo de filisteus. Ele usa as coisas mais simplórias, né? Quebrar cântaro, tocar trombeta para derrubar muralhas, vencer midianitas e por aí vai, porque ele é Deus. Ele atua no campo do sobrenatural e do impossível. E Deus é tão maravilhoso que ele se manifesta nas coisas simples, nas coisas mais simplórias, né? Descendo ao nosso nível para que a gente possa entender a sua grandeza, né? Então vejam aqui. Jesus olha para os discípulos e fala assim, o que vocês têm? Eles trazem um cesto com 5 pães e 2 peixes. E quando Jesus multiplica os pães e os peixes, por isso o cesto, o que você já tem na sua mão, vai, faz, depois melhora, faz, depois fica claro, faz, depois seus olhos se abrem, só vai, obedece, segue, né? A máxima de Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar que ainda vou te mostrar. O que Deus quer? Deus quer movimento, Deus quer ação, Deus quer fluir, Deus quer o flow, quer que você entre no flow dele, no flow do Espírito e não no seu, não na sua métrica cartesiana, que só vai acontecer se eu estiver conectado A, B ou C. Porcaria nenhuma, homem é homem, Deus é Deus, Deus não se curva ao homem e o homem que não se curva a ele se quebra. Ok. Então vejam, vai, só vai. Então Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, dá graça, multiplica, e a multidão que fica tão impressionada que quer ungir Jesus a rei. Os discípulos não entendem, estão indo no flow da multidão, estão indo na visão da multidão, né? Porque os homens são muito levados ao que vem, né? São muito levados, enganados pelos olhos carnais. Isso aqui é uma quebra de padrão, porque via de regra, Jesus saía e os discípulos continham a multidão. Os discípulos despediam a multidão e Jesus saía pela tangente, né? Aqui é o contrário, depois Jesus multiplica os pães e os peixes, ele despede a multidão e manda os discípulos saírem. Por quê? Havia uma reação espiritual. O inferno, o diabo, estava se apresentando com um manjar, com um banquete. Jesus já conhecia, porque o diabo tinha se apresentado para ele no deserto quando ele estava com fome, apresentando um banquete. Olha, vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Só faz isso, só esse gesto, se prostrar e me adorar. Muitos dizem que isso não tem nada a ver, né? E Jesus disse, olha, não vou fazer isso, porque a palavra me ensina que só diante do Senhor, meu Deus, eu devo me prostrar e só Ele eu devo dar culto. Então, o diabo está se apresentando para Jesus ali como? No carinho da multidão, no aplauso da multidão, no afã da multidão querendo ungir Jesus a rei. E aí Jesus, percebendo que os discípulos são garotos, são neófitos, não têm maturidade, fala assim, saiam, corram, sumam daqui, vão para o outro lado. Só entrem no barco e vão, né? O outro evangelista vai dizer o seguinte, os discípulos estavam com o coração duro, endurecido, porque não entenderam o que Jesus fez no milagre da multiplicação. Eles não entenderam porque Jesus foi duro e rejeitou o carinho da multidão, o aplauso da multidão, o afago da multidão, né? E Jesus despede a multidão, Jesus segura, mata no peito, porque sabia que o diabo estava usando a multidão. Logo o que aconteceu na sequência? Tempestade, os discípulos achando que é um naufragar, Jesus anda sobre as águas. Então vejam, sempre que há um posicionamento rejeitando o manjar do mundo, rejeitando as coisas que estão caídas no maligno, haverá uma reação. Quando houver a reação, se alegre muitíssimo, porque você mexeu com aquilo que estava intocado, que estava lá no secreto, você mexeu em estruturas que não queriam ser tiradas da sua vida, da sua família, da sua casa. Você rejeitou essas estruturas, você rejeitou o banquete do diabo. Então sempre haverá uma reação do mundo espiritual. Pega esse conselho para você, guarda no teu coração. E às vezes o maligno se apresenta na voz de alguém que você já conhece, para oferecer esse manjar. Mas esteja sensível, ainda que você esteja naquela casa, aquela casa não é teu destino final.
Sabe? Igual José. Ele está na casa de Potifar, mas o lugar dele não era ali. Ali não havia propriedade dele. Ele era passageiro, era transitório. Mas se ele se deita com a mulher de Potifar, aquele seria o fim dele, aquele seria o lugar final dele. Provavelmente ele morreria ali sem alcançar aquilo que o Senhor prometeu, o sonho que o Senhor deu. Então, entenda, você pode estar num lugar, o que está aí não é teu. Você não precisa ter a mentalidade desse lugar, é transitório, é passageiro. Agora vamos ver a reação do mundo espiritual com este pastor. Assista aí comigo depois dessa, mini mensagem, instrução para vocês. Olha isso aqui, ó, que é real isso aqui, olha o bicho pegando, ó. Pastor es atacado por la fuerza del demonio en pleno bautismo. Ele fala, pastor foi quase afogado pela força do demônio durante o batismo. Ó, vai o rapaz entrando ali, não me parece uma pessoa aleatória, ele tá com uma indumentária, uma roupa de batismo, mesmo roupa branca, ele entra ali num riacho, numa cachoeira, né? E o pastor está posicionado para poder batizá-lo, os irmãos estão de fora orando, ó, as irmãs. Ó, o pastor posiciona, dá para ver que não é fake pelo canto das irmãs, ó. Ó, manifestou. Olha a força do cara. Aí vem mais um irmão. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Inmenso poder de Jesús. Poder de Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Inmenso poder de Jesús. Tienes poder en el nombre de Cristo. Olha isso. Presta atenção, hein? O pastor ficou preocupado para ver se ele estava respirando. Agora, os demônios deixaram ele volta à consciência, ele não sabe onde está, não está entendendo nada, olhando para quem está intercedendo ali, as irmãs.
Coitado do pastor, e o cara é forte, hein? En el nombre de Jesús. Quedó libre, hermano. En el nombre de Jesús. Oh, sí. En el nombre de Jesús fue libre. Estás En el alegre. nombre de Jesús fue libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y no en el nombre de Jesús fue Que libre. nació para Cristo. Oh, Cristo Jesús. Y hay poder en el nombre de Jesús. Nació Ese Wilfred. cerco. El que Dios hizo. Parece el cerco de Dios. En Tranquilo, el no nombre preguntes. de Jesús. Dígalo en el nombre de Jesús. Poder es Jesús, dígalo. Hay poder. Siervo de Dios. Dígalo, soy siervo de Dios. Ah, le voy a servir En con el el nombre alma. de Jesús. Te voy a servir con Escúcheme todas bien. las armas. Yo ya lo eché fuera ese. En el nombre de Jesús. Aquí está. A mí me venía. Ahorita te venía. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me da favor. Así nada más. Andora la currita así. Hoy va a ser unos para usted con la Aquí está arriba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El cuerpo nombre de de Jesús. Jesucristo. Agora vai batizar ele. ó. Para el nuevo reconocimiento, para el nacimiento del fuego del Espíritu Santo. Nace un nuevo siervo para el 2024. Nace un nuevo hombre para que el Espíritu del Rey resucitó dentro de nosotros. Y ahora vive para siempre. Aleluya. Agora o pastor quase afogou o cara mesmo. Meus irmãos, é real. Fechando os olhos ou não. Tem alguns pontos. Primeiro, se essa pessoa creu em Jesus, aceitou a Jesus, ela foi discipulada. Teve tempo para o discipulado? Às vezes não. Né? Às vezes a pessoa estava acontecendo o batismo da igreja, a pessoa passou e falou, eu quero me batizar. Você fala para ela, o batismo é para o arrependimento e remissão dos pecados. Você se arrepende dos seus pecados? Você crê em Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. Portanto, eu te batizo para perdão dos seus pecados, remissão dos seus pecados. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pum! Batizou. Porém, o comum é a igreja oferecer um tipo de comunhão, preparação, ressignificação da mente, e vai instruir acerca do batismo, quando começou, por que Jesus se batizou, o próprio Senhor Jesus se batizou, o que é a remissão dos pecados, o que é o arrependimento, o que é a nova nascer de novo, e etc. E aí tem uma instrução, tem uma oração ali, enfim, e às vezes a pessoa manifesta, rejeitando todos os vínculos e votos que tinha no passado. Mas nem sempre dá tempo. A pessoa foi ali, passou e não, quero me batizar hoje, etc. Vai lá e batiza. E aí manifesta mesmo durante o batismo. Pode acontecer. Já vi vários relatos desse. Né? Ou quando a pessoa está confessando a Cristo, rejeitando as alianças passadas, ela manifesta, porque tinha votos passados, tinham pactos do passado, dela, da família, dos pais, etc. E aquela pessoa está aprisionada. Os demônios têm acesso à mente dela, né? Como eu sempre falo para vocês. E aí controla o corpo dessa pessoa, aprisiona ela. Né? Então ela tem força, ela tem reação, como o Novo Testamento está recheado de exemplos de demônios que tinham muita força. O endemoniado de Gadara, o Gerazeno, o Gadareno, tinha uma legião, ele arrebentava os grilhões e as correntes, arrebentava sozinho, ou seja, tem muita força. Eu já presenciei aqui ao vivo, já presenciei, né? 4, 5 homens tentando expulsar, né, uma legião de um homem, magrinho, assim, um palito. E a gente quase não conseguia segurar o cara, porque era uma legião. E aí deu um trabalho, mas saiu. Porque se é demônio mesmo, não é palhaçada, se é demônio tem que obedecer, porque a autoridade maior está conosco. Cristo está conosco. E onde Cristo chega, os demônios se dobram, correm, somem. Não tem comunhão, luz e trevas. Entende, meus irmãos? Não gosto que as pessoas façam disso um palco, um espetáculo, para fazer com que a membresia, o espectador, seja lá quem for, creia em Deus pelo medo. Servir a Deus pelo medo, você não faz nada. Até os demônios temem. Até os demônios creem e temem. Você deve servir a Deus conhecendo o amor e a sua graça, que são incomparáveis. Né? Servir a Deus por quem Ele é. Quando você conhece a Deus, quando você entende a obra regeneradora de Cristo na cruz do Calvário, você entende a revelação plena do amor manifesto em carne, aí você fala, eu não saio daqui nunca mais.
E aí as trevas não têm mais acesso à sua vida. Bom, vou parar por aqui, senão eu não paro a pregação. Um abraço, que Deus te abençoe. Continue vigilante. Sobre ti está o Senhor. E se o Senhor é contigo, quem será contra você? Me diga. Ninguém. Deus te abençoe. Tchau, tchau.